Boa tarde, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudades de vocês, viu? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades lá na página 119, tá? Página 119, tudo bem? Olha só, quinto exercício. Beto saiu de casa às 7h10 para participar de uma aula que começa às 8 da manhã. O trajeto de sua casa para a escola em um dia de trânsito normal é de 45 minutos, levando-se em consideração essas informações e garantindo-se que o percurso foi percorrido no tempo previsto. Beto conseguiu chegar sem atraso para assistir a aula. Conseguiu chegar sem atraso para assistir sua aula? Justifique sua resposta. Ele saiu às 7h10 da manhã, certo? No trânsito, ele demorou 45 minutos. Nós vamos somar minutos com minutos. 10 mais 45, 55 minutos. Então, 7 horas e 55 minutos. Então, ele conseguiu chegar? Sim, se começava às 8, né? Sim, Beto chegou no tempo previsto. Tudo bem? Sexta questão. Pedro foi assistir a um espetáculo de teatro que teve início às 20 horas e 30 minutos. 20 horas, pessoal. Após o meio-dia, nós vamos continuar. Meio-dia, né? Aí nós vamos continuar. 1h13, 14 horas, 2 horas. Nós vamos continuar, vai assim, 15, 3 horas, 16, 4 horas, 17, 5 horas, 18, 6 horas, 19, 7 horas, 20, 8 horas. Então, 20 horas é às 8h30. Então, o Pedro saiu para assistir um espetáculo de teatro que teve início às 8h30 da noite, ou seja, 20 horas e 30 minutos. Sabendo-se que a peça teve a duração de 105 minutos, qual é o tempo dela em horas? Assinale a resposta correta. Então, olha só, a gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Se o tempo da peça de espetáculo aqui do teatro, é de 105 minutos, então, vamos pensar, 105, eu tiro 60, que é 1 hora, vai sobrar 45 minutos. Então, o tempo de duração é de 1 hora e 45 minutos, certo? Se ele chegou para assistir essa peça às 8h30, que horas que terminou essa peça? Vamos pensar de cabeça, vamos pensar comigo, 8h30 mais 1 hora, 9h30. 9h30 mais meia hora, 10 horas. Mais, pegamos já meia hora, falta 15, né? Então, vai ser às 10 horas e 15 minutos, certo? Então, vamos colocar aqui, 10 horas e 15 minutos, que é 22 horas e 15 minutos. Então, de cabeça é o jeito que é mais fácil da gente pensar, 20 horas e 30 minutos, mais 1 hora, 9h30, certo? Mais meia hora, 10 horas, mais 15 minutos. Então, 10 horas e 15 minutos, que a gente pode escrever dessa forma, mas como é pós-meio-dia, então a gente escreve assim, 20 horas e 15 minutos. Então, ele pede pra gente colocar nesse relógio. Então, começou às 8 horas, 8h30, né? Então, como já passou meia hora, o ponteiro menor, que marca a hora, vai estar entre 8 e 9, certo? E o ponteiro maior, que marca os minutos, vai estar no 60, que equivale a 30 minutos. 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, iniciou-se às 8h30. E teve término, qual é o final aqui? Que horário que foi o final da peça teatral? Às 10 horas e 15. Então, nós vamos vir aqui às 10, o ponteiro pequeno, e o ponteiro grande aos 15 minutos, né? Então, 5, 10, 15. 10 horas e 15 minutos. Tudo bem? Certinho? Tá? Então, tá bom. Outra maneira que a gente pode somar é fazendo assim, A gente já sabe que a duração teve peça de 1 hora e 45 minutos. Se começou às 8 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos, a gente soma esse 1 hora e 45. 30 minutos com minutos, hora com hora. 30 mais 45 dá 75 minutos. E 20 mais 1, 21 horas e 75 minutos. Mas olha só, em horas a gente sabe que ela é conta de base 60, né? Passou de 60, eu transformo em 1 hora. Então, eu tiro esses 60 minutos que passou daqui, tiro ele daqui e somo ele em horas. Então, como vai ficar?
75 eu tirei 60 minutos, que equivale a 1 hora, sobrou 15 minutos. E 21 mais 1, 22 horas. Então, terminou às 22 horas e 15 minutos. Eu posso tanto fazer meu cálculo mental, como a gente pode fazer a continha matemática aqui, tá? E colocamos, então, nos relógios. Tudo bem, pessoal? 7ª questão. Uma professora de matemática começa sua aula para determinada turma às 7 horas e 30 minutos. E a termina às 9 horas e 10 minutos. Quanto tempo dura essa aula de matemática? Vamos pensar, fazer nosso cálculo mental, ó, que vocês sempre fazem isso em aula. Olha só, começou às 7h30. 7h30 mais 1 hora, 8h30. Mais meia hora, 9 horas. Já foi 1 hora e 30, 1h30, né? Mais 10 minutos porque vai até as 9h10. Então, durou 1 hora e 40 minutos. Isso fazendo só o cálculo mental. Fazendo isso, a conta aqui, a gente poderia pensar assim, ó. 7 horas, né? Pensar só assim. Começou às 7h30 minutos. Se eu somar 1 hora e meia, vai dar... Aqui eu somo, vai dar 1 hora, 7, 8, vai terminar às 9. Mais os 10 minutos, porque é às 9h10. Então, somando 1 hora mais 30 minutos mais 10 minutos, vai dar 1 hora... 30 mais 10, 40 minutos. Então, 1 hora e 40 minutos, certo? Então, o tempo de duração dessa aula de matemática é de 1 hora e 40 minutos. Certo, pessoal? Tudo bem? Certinho? Bom, aí, pessoal, na página 120 tem assim, ó. Desafio final, parte 1. Veja a representação da quantidade de 3.601 no sistema de numeração sexagesimal. Vamos estudar esse sistema. Nós vimos que o espaço entre os símbolos significa as posições, né? Então, aqui tem um espaço, aqui também tem. Então, aqui vai ser a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Na primeira posição, a cunha vale 1. Na segunda posição, a cunha vale 60, porque a gente multiplica por 60. Ah, mas tem esses dois símbolos inclinados. Esses dois símbolos inclinados, existem pesquisas que falam que é como uma representação de que não tem nenhuma unidade aqui. Para não deixar vazio, eles colocam os dois símbolos da cunha inclinado, para dizer que aqui não tem, esse símbolo não tem valor, certo? Não tem símbolo nessa posição. E na terceira posição, a cunha vale 3.600, porque na primeira posição é 1, na segunda posição é vezes 60, na terceira posição é 60 vezes 60, mas 60 vezes 60 é 3.600. Então, esse símbolo na terceira posição vale 3.600, certo? Então, é 1, aqui é ausência de símbolo, né? E aqui 3.600. 3.600 mais 1, 3.601. Certo? Então, explique a formação da quantidade de 3.601 no sistema sexagesimal, observando os símbolos do quadro anterior. O número que representam as cunhas indicadas são... Então, olha só, inclinadas, né? Qual é o símbolo, qual é o valor das cunhas inclinadas? Ou o que representam as cunhas inclinadas? Olha só. Nós vimos, então, que o valor de 3.600 é representado por uma cunha na terceira posição, certo? E as cunhas inclinadas, o que elas significam? Representam que não tem nenhum símbolo na segunda posição. E a cunha na primeira posição representa uma unidade, certo? Tudo bem, pessoal? Ok? 2. Agora, escreva outras quantidades utilizando suas descobertas a respeito desse símbolo e explique sua formação. Ó, então vamos colocar aqui exemplo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de 52. Como a gente escreveria o 52? Ó, não passou de 60. Vou colocar de exemplo A. Se não passou de 60, ficaria 10 na primeira posição, tá? 10, 20, 30. 40, 50, 51, 52, tá? Então, se fosse 52, seria assim, 5 de 10 e 2 de 100. Agora, 2 de 1. Agora, B, vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, 423.
Passou de 60, já vou precisar da segunda posição. Então, vou colocar um tracejadinho aqui só para representar a primeira e segunda posição. Então, ó, já que passou de 60, nós vamos começar por ele. Ó. A cunha na segunda posição vale 60. Então, 60 mais 60, 120, mais 60, 180, mais 60, 240, 300, 360, 420. Então, ó, eu coloquei 7 símbolos valendo 60 cada um. 7 vezes 6, 42, com o 0, 420. Mas é 423. Então, aí na primeira posição, nós vamos colocar aqui, ó, 3 unidades, que na primeira posição a cunha vale 1, certinho? Então, C agora. Vou dar outro exemplo. Vou dar o exemplo de 1003. Passou de 600, eu já vou precisar. Passou de 60, eu já preciso da segunda posição. Primeira posição. Então, se é 1003, eu vou colocar um símbolo de 10 aqui, que esse vale 10. Como na segunda posição é vezes 60, ele vale 600. Então, 600 mais 60, mais 60, 120, 720. 720. Então, aqui, ó, vai ficar 600 mais 60, 660, mais 600, 720, mais 600, 780, mais 60, 840, mais 60, 900, mais 660, 960, certo? Então, aqui, ó, mais 360, porque 6 vezes 60 vai dar 6 vezes 60, 360. Então, ó, 600 mais 360 vai dar 960. Se eu colocar mais uns 60 aqui, vai passar de 1000. Quer dizer, então, que agora eu vou fazer chegar no 1000, ó. 960, 970, 80, 90, 1000. Certo? Então, ó, ficou 600 mais 360, 960, 970, 980, 990, 1000. Mais 3, porque é 1003, ó. Então, ficou dessa forma aqui o 1003. Então, fui na segunda posição, até chegar em 960, e o que eu completei aqui na primeira posição, com 43 para dar o 1003, certo? Tudo bem, pessoal? Então, ó, justificando, então, no exemplo B, há 7 grupos de 60, ó, 7 grupos de 60 que fica na segunda posição. E aí vai restar 3 unidades. No A, no item A, eu não coloquei aqui, né? Mas justificando, ó, há 5 ficou só na primeira posição, né? Então, tem 52 unidades aí. Então, 5 de 10 e 2 cunhas. E na terceira, no exemplo C, há 16 grupos de 60 em 1003 e restam 43 unidades. Como é 16, a gente coloca uma asna, né, que representa 600 na segunda posição, mais 6 grupos de 60, né, que aí e sobra 43 para a primeira posição, certo? Então, aqui são exemplos, poderia ser qualquer outro exemplo. Puxa, quantas descobertas nós fizemos desde a visita ao museu? Pois é, percorremos um caminho bem interessante e quanto conhecimento adquirimos, mas parece que a professora tem mais um desafio para nós. O número 60, com base para contar, era utilizado pelos babilônicos há milhares de anos nos seus cálculos cotidianos, pelos escribas nos seus cálculos astronômicos e por todos os que dependiam da contagem do tempo. Qual a contribuição do sistema sexagesimal no campo da matemática até os dias de hoje? Bom, nós vimos então que nós usamos a base sexagesimal na contagem e na escrita das horas. Então, na interpretação e na escrita das horas é utilizado o sistema sexagesimal. 1 hora possui 60 minutos, 1 minuto possui 60 segundos. Também usamos na medida de ângulos, tá? Então, na medida de ângulos também é usado a base 60. Bom, pessoal, hoje nós vamos até aqui, tá bom? Certo? Um beijão no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.